imposição de mãos. E aqui eu vou relatar uma outra situação, uma outra experiência. E essa experiência foi feita com um cactus que tinha no meu jardim, e que eu gosto muito de plantas, né? Eu acabei colocando o nome no cactus, coloquei nome na roseira, coloquei tudo, tratava eles como se eles fossem iguais a mim, né? Mas eu achava sempre, e acho que as plantas são melhores que a gente por conta da estabilidade que elas têm, de elas serem vida pura. Então, é uma coisa que eu me ressinto muito quando eu vejo as pessoas destruírem matas, destruírem plantas, cortarem, e elas não têm a sensibilidade de poder observar o quanto a natureza é importante para nós. Mas essa experiência, ela foi feita com um cacto, né? Esse cacto, ele era um cacto pequeno, né? Ele devia ter, olha, acho que um pouquinho mais de 1 metro, né, de altura. Mas ele era fino, né? E eu ia diariamente, né? Isso é uma característica minha de ter continuidade, e de quando eu acredito numa coisa, eu falo, eu vou fazer mesmo. É uma característica interna que eu agradeço muito por tê-la. Então eu ia lá no cacto, né? E começava a fazer exteriorização no cacto. Aquilo foi uma coisa engraçada, porque ao mesmo tempo que eu fazia exteriorização, eu conversava com ele, agradecia a ele, né? Algumas vezes eu disse que eu queria ser como ele, tão forte, né? Que ele não precisava tanto de água, ele armazenava a própria água. E ficava naquela conversa. Algumas vezes as pessoas da minha casa que viram falaram: o que você está fazendo? Você está conversando com a planta e tal? E era isso. E eu ficava fazendo a exteriorização do cacto. O cacto era espinhudo e tinha nome, né? Eu já falei esse nome, o pessoal do SEC sabe, né? Porque eu chamava ele de Rodolfão, né? Eu chamava ele de Rodolfo. O nível de relação que eu tive com ele era muito alto. Eu criei um personagem, ele virou um personagem de desenho animado que eu tenho comigo, né? Quer dizer, eu vejo agora que a minha relação com a natureza ela é muito forte, né? Eu sou agradecido por isso, porque a minha relação com tudo que existe é muito forte. Eu aceito as pessoas, as coisas, respeito, e acho que nós temos que trabalhar para o bem de todos e de tudo que existe, né? Bom, e eu ficava fazendo essa exteriorização e toca fazer imposição de mãos no cacto. Isso, obviamente, eu já tinha tido resultados com outras coisas, né? E aí eu percebi que o cacto estava dando frutos, mas muito bonitos. Era um negócio maravilhoso. E eu nem sabia que cacto dava fruto. De repente apareciam aqueles frutos, e eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, que coisa mais fantástica, né? Mas, como eu ainda não tinha tanto conhecimento assim, eu nem sabia que eu podia pegar o fruto e comer, né? Só vim saber depois. Mas aconteceu uma outra coisa que eu também não identifiquei na hora, só fui identificar depois, que os espinhos do cacto caíram todos. E nasceu uma coisa aveludada em torno dele, que na época eu falei, nossa, o que é isso? Né? Parecia que ele estava dizendo, eu não preciso me defender de você. Parecia isso. O que eu notei, que isso aconteceu, né? Que eu fazia aquele movimento, isso aconteceu. Eu parei um tempo de fazer e quando eu olhei, o cacto estava de novo com os espinhos crescendo. E eu achei que aquilo, será que isso é um movimento natural da planta de perder, né? Aí eu não sabia. O que ocorreu é que eu fui fazendo experiências para ver se isso era da época da planta ou não. E no final das contas eu cheguei à conclusão que realmente o fato de eu fazer aquele trabalho, ele se desarmava e não precisava dos espinhos. Tanto é que eu registrei o tempo
que ele ficou só com aquelas penugens, né, e depois retornou a ter espinhos, mesmo com um pouco de penugem. Depois as penugens caíram, ficaram só os espinhos. E eu registrei na época, falei, não, isso é estranho, né, esse tempo. E aí eu comecei a fazer, né, e aí as penugens voltavam a nascer e os espinhos caíam de novo. Isso para mim, aí eu continuei a fazer por mais tempo. Os espinhos não nasciam, eram só as penugens. E eu chegava a tocar no cacto e continuava a fazer exteriorização de energia. Ele foi ficando muito grande e com um tronco muito, muito forte. Ele virou uma árvore, um negócio fantástico. Eu falei, puxa, isso que está acontecendo, eu vou registrar, talvez sem ter certeza ainda total, como o resultado de uma experiência energética. E foi o que eu fiz. Obviamente, por ele fazer parte da minha vida e dessa experiência que eu acho que todos nós somos, eu prometi para ele que para onde eu fosse eu o levaria. E aí eu fui fazendo isso. Cada lugar que eu mudei, eu levava uma parte dele e plantava e ela foi florescendo. E até hoje, isso já faz muito tempo, né? Faz muito mais de 50 anos, né? Faz mais de 50 anos. Ele está comigo ainda e eu continuo com ele. Agora ele está, inclusive, no sítio São Damião e na minha casa e na casa que eu morei em Parelheiros. Eu fui levando ele para todos os lugares e agradecendo por ele estar me acompanhando e fazer parte da minha vida. Então, essa experiência com o cacto foi uma experiência de imposição de mãos e que eu continuo, obviamente, fazendo. Mas aí eu vou contar outras experiências para que a gente faça esse caminho e vá entendendo juntos. Nós deveremos entender isso, porque, para mim, isso é o resultado da energia, e energia, para mim, é tudo que existe no universo. Nós somos energia. O que eu fizer é energia. Nós só precisamos entender, né? Então, até o próximo, onde eu vou falar mais coisas sobre essas experiências que eu tenho feito e que, de alguma forma, nós vamos entender melhor lá na frente, quando eu começar a falar também dos amparadores espirituais, dos assediadores e tudo mais, né? Mas, por enquanto, vamos ficar nesse trabalho que nós estamos fazendo.